Eu não sei o que hoje você tem como realidade que precisa ser curada. O que eu sei é que todos nós sempre precisamos ser curados. Nem sempre nós somos capazes de lidar com o que a gente viveu e o resultado daquilo que a gente não soube viver nos martiriza no formato de culpa, de remorso, que a culpa paralisa, machuca. Às vezes as muitas traições que nós já vivemos nos fazendo desacreditar do amor hoje. Tantas áreas da nossa vida precisam ser curadas. Precisamos curar a nossa relação com Deus, a nossa relação com as pessoas, com a gente. Quantos de nós aqui hoje precisam da bênção da reconciliação, do amor próprio? Voltar a acreditar que Deus acredita na gente. Eu sempre digo, é tão fácil a gente professar a fé, eu creio em Deus. Mas é tão difícil a gente dizer, eu creio que Deus crê em mim. Porque o meu desprezo por mim é tão grande. Eu sou tão incapaz de reconhecer as minhas virtudes. E quando reconheço, eu reconheço de forma tão vaidosa, tão insegura, que a vaidade é uma insegurança. Não. Reconhecer-se assim frágil, pecador, mas extremamente amado por Deus. Assim é você. Em última instância, quando tudo parece difícil, irremediavelmente perdido, eu preciso retirar de dentro de mim essa força que Deus colocou, que Deus insistiu que fosse minha, que às vezes o diabo quer negociar para ser dele. Não. Essa força que Deus colocou em mim, somente Deus vai ter comando sobre ela. E é assim que eu quero. E quando eu precisar ultrapassar os territórios da solidão, da tristeza, da angústia, sim, faço questão de segurar as mãos de quem me ama. Mas eu sei que quem me levará sou eu. E o mais bonito, ao dizer que quem me leva sou eu estou dizendo que quem me leva é Deus. Porque não tem diferença entre o Fábio e Deus. Somos juntos, somos em comunhão, somos eucaristicamente reunidos, da mesma forma como você pode dizer o mesmo. Quando você olha no espelho, você está vendo um rosto único que Deus quis ter no mundo, o seu. Quando você olha no espelho, você está vendo a face de Deus refletida na sua. Porque Ele poderia ter criado 1 milhão de pessoas. E Ele criou, mas Ele fez questão de criar você também. Então, acordar a força divina que nos habita é recordar que todos os dias eu acredito na providência divina, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. E por mais que eu acredite que Deus esteja aqui do meu lado, fazendo e refazendo, Ele só pode fazer se eu fizer. Ele só pode andar se eu andar. Porque Ele quis estar em mim. E estando em mim, Ele depende da minha vontade, do meu desejo. Por isso eu preciso fortalecer tanto a minha vontade e o meu desejo, para que eu nunca fique estagnado ao pouco que já achei de mim. Deus pode muito em mim, Deus pode muito em você, mas às vezes a gente vive esquecido disso. Escuto toda hora: Padre, reza por mim, sua oração é mais poderosa. Que minha oração é mais poderosa? Coisa nenhuma. Toma posse da sua força. Você está mais perto de Deus. Sabe nada, inocente.
A gente se deprecia demais, não é verdade? Quantas vezes você comparou a sua fé com a dos outros e você se achou um nada? Pelo amor de Deus, Deus caprichou em você, deixou uma capacidade enorme. Porque ainda não acordou, ainda não despertou, vai morrer assim, sem saber quem Deus fez em você? Não. Toda vez que a batalha vier, prossiga. Toda vez que as dificuldades vierem, prossiga. Esta foi a palavra de Moisés ao povo desesperado, quando estavam todos diante do Mar Vermelho. As cavalarias do faraó correndo ali, chegando já. E o povo pergunta: Moisés, o que seu Deus manda nós fazermos agora? Moisés fica apavorado, que também não sabia. Se reúne um pouquinho lá a sós com o Senhor. E o que ele escuta dele? Diga ao povo que caminhe, Moisés. Deus não deu a garantia da facilidade. Seria tão mais bonito nesse falar: não, manda o povo caminhar que eu vou abrir o mar. Ele falou isso? Não. Ele não falou que iria abrir o mar. Ele só falou: diga ao povo que caminhe. E o povo caminhou. Quando pôs os pés na água, sem saber o que ia fazer, o milagre aconteceu. É assim. A força de Deus passa o tempo todo pela nossa força. É a maior riqueza que nós podemos ter na vida. É estar diante de alguém que nos permita a verdade. Que nos permita a verdade, pessoal. É tão difícil, né? É tão difícil alguém que tolere a nossa verdade. Nós estamos tão acostumados a ficar maquiados e mascarados para que o outro dê conta da gente. Ou para que você seja minimamente aceito, você faz tantas concessões. Mas de repente isso cansa. E eu acredito que o tempo vai fazendo isso com a gente. O tempo vai retirando aquilo que para nós antes era mais fácil. Você vai ver. Na juventude é muito mais fácil a gente fingir que gosta, a gente fingir que quer, a gente fingir que está bem. Depois, à medida que o tempo vai passando, eu tenho uma sensação de que a nossa verdade, que está lá no interior do interior do interior, ela vai aflorando, ela vai ficando cada vez mais à flor da pele, e aí você não tem como esconder. Você não tem como esconder. Eu sou isso. E é tão bom quando você, na oportunidade de ser só quem você é, você olha do outro lado da mesa e você percebe que existe reciprocidade. Ah, como é bom. É ao lado deles que nós queremos envelhecer. Só queremos ficar com quem exatamente nos permite ser quem somos. Geralmente a gente senta para comer com alguém e a gente fica conversando com outra pessoa que não está ali na mesa, mandando mensagem. É tão descortês, não é? Você está num médico, ele está o tempo todo mexendo no celular dele enquanto você fala, aí de vez em quando ele fala: pode falar que eu estou ouvindo, viu? Não está ouvindo nada. Ouvir é olhar para mim. Eu quero que você olhe para mim enquanto eu falo. Eu quero ser olhado por você enquanto você fala. Eu quero prestar atenção no que você está me dizendo. Quando seu filho vive diante de você, tente decorar todos os detalhes dele. Quando as pessoas que você ama estão com você, tente viver cada detalhe do que está sendo proposto. Acho que são perguntas que nem é o outro que nos faz, é a gente mesmo. A grande dificuldade de você saber onde é que é justo você gastar o seu sangue, o seu tempo, sua vida, ao lado de quem? Com quem? Com quem dividir esse tempo que nos resta? E depois chega um momento em que a gente tem um marco e a gente chega à conclusão de que a gente tem mais passado do que tem de futuro pela frente. E a maneira mais inteligente é a gente entender o que hoje eu escolho viver
Com quem eu escolho viver? Onde é que eu quero estar nos próximos anos? Ao lado de quem? Fazendo o quê? Fazendo o quê e com quem? Eu sei que todos nós precisamos ser curados para que a gente volte a se interpretar assim. É isso que eu quero pedir. Que todos os nossos corações hoje recebam a bênção do amor próprio, da autoconfiança, da coragem, para que Deus continue tendo a nossa vida como lugar de sua manifestação. Leve Deus por onde você for, do seu jeito, com a sua voz. Leve Deus ao seu trabalho. Permita que Deus fale com a sua equipe através de você. Vai desarmando as armas do mundo por onde você for. Vai consertando o mundo em toda e qualquer oportunidade que você tiver de consertar. A começar pelas suas relações. Onde houver injustiça, destrua na raiz aquela injustiça. Onde houver rancor, onde houver mágoa, transforme tudo aquilo com a sua capacidade de amar, que Deus deixou em você. Vai pelo mundo. Amor próprio é também saber distinguir o que deve ser seu, o que não deve ser seu. Amor próprio também é saber dizer: eu dou certo com você, eu não dou certo com você. Amor próprio é isso. Tem bilhões de pessoas no mundo, você não precisa ser amigo de todo mundo, você só precisa ter respeito cristão. Amor próprio significa você ter coragem de identificar: só fica na sua vida quem quiser o melhor de você, quem motivar o melhor de você. Só vai ficar na sua vida, na experiência da conversão, de se amar e de sentir-se amado por Deus, só vai ficar na sua vida quem quer para você pelo menos um pouquinho do que Deus anda querendo. Se você identificou se o que o outro só está trazendo diabólico, põe para correr. Lá em Mateus 25, Jesus disse que Ele nos deu todos os poderes de fazer o que Ele fez e ainda mais, inclusive o de expulsar demônios. Que às vezes você vem para o meu lado e fala: ô padre, vai lá em casa fazer uma oração de exorcismo por mim. Faço, não tem nenhum problema. Mas aí eu raciocino: você cria o capeta, põe comida na boca do capeta diariamente, e eu que tenho que ir lá expulsar. Sabe qual é o melhor exorcismo que está na autoridade que Deus nos deu? Mudança de atitude. Quer expulsar o diabo? Fecha a porta por onde ele entra. Que conversinha mole é essa? Que conversinha mole é essa? De fazer uma oração de exorcismo e não mudar a atitude por onde ele entra. Que conversinha mole é esse? Que cristianismo molenga é esse? Que não te dá a autoridade de descobrir por onde o diabo entra na sua vida, por onde ele está fazendo o acampamento, quais são os territórios da sua personalidade que são frágeis para que o diabo tenha oportunidade. Fecha essa porta em nome de Jesus. É o poder que você tem. Isso é amor próprio. É você não permitir que o diabo faça acampamento na sua casa. Usar da autoridade dos mundos sacerdotais, régio, profético que Jesus deixou em nós, no nosso batismo. Cadê a força do batismo em nós? Não podemos viver convivendo com o que é diabólico e achando isso normal. Não. O meu cristianismo precisa mostrar diariamente por onde o diabo entra na minha vida. Aí sim, isso é sentir-se amado por Deus.
que você olha nos olhos dos que querem te destruir e você fala: afasta-te, porque este território aqui é santo e ele já está consagrado, e eu sei exatamente o que eu quero extrair de mim. Eu só quero extrair coisas boas do meu coração. Diga comigo: eu sou uma fábrica de sentimentos. Eu posso fabricar amor, mas também posso fabricar ódio. Uma coisa é certa: não posso fabricar os dois ao mesmo tempo. Ou eu amo, ou eu odeio. Simples. Tá bom. Agora é escolher se você será uma fábrica de amor neste mundo, ou se você escolherá ser uma fábrica de ódio neste mundo. Se você escolherá cultivar o demônio, ou se você escolherá exorcizar. Se você escolherá se amar porque Deus ama você, ou você vai continuar neste pessimismo crônico de achar que Deus não quer nada com você. Ame agora, perdoe agora, porque essa vida é trem-bala, parceiro. Quando a gente menos imagina, já está na hora da gente se despedir. E daqui só vamos levar o que amamos. Aqui só vamos deixar o que amamos. Sabe quando é que nós vamos ser esquecidos? Quando a nossa história ficará maravilhosamente esquecida. Que é bom também isso. Se aquele defunto sempre lembrado, nossa, que cansaço. Quando é que a gente cai, se dilui no esquecimento? Quando morrer a última pessoa que nos amou. Quando morrer a última pessoa que nos amou, nós entraremos no esquecimento. Entraremos no esquecimento humano, mas estaremos na eternidade, que é só amor. Por isso, não perca a oportunidade de ser com quem você ama. Não espere datas festivas para comemorar. Não retire aquela louça bonita que você tem só quando chega uma visita importante, não. Gaste tudo o que você tem, porque o amor é agora. Não economize absolutamente nada com aqueles que você ama. Dê todo o seu tempo, que é a maior riqueza que você pode oferecer a alguém. É o que você é. Um dia, o primeiro gesto de solidariedade que nós tivemos na vida foi a gente ser capaz de dividir o que a gente tinha. E é lindo já. Mas depois, a solidariedade exige uma evolução a mais. E você foi convidada a oferecer não o que você tinha, mas quem você é. Aí sim, nós estamos fazendo o gesto de solidariedade mais bonito que o ser humano é capaz, que é você estar, ser com quem você ama. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais, enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. As suas alegrias te levaram a lugares muito bonitos, mas quem te fez crescer foram as suas lágrimas. Quem te fez crescer,
Quem te fez ter o sorriso que você tem hoje, sem medo de errar, foram as suas lágrimas. Só Deus sabe o que vocês passaram para estarem aqui hoje. Só Deus sabe as batalhas que nós precisamos travar para a gente ter o direito de sorrir hoje. O nosso grito de vitória nunca foi tão forte. É a vitória sobre a morte, minha gente. É vitória sobre a tristeza. É vitória sobre tudo aquilo que nos amargurou tanto. Você está aqui hoje. Você escolheu estar aqui hoje. Fortalecer os poderes de Cristo em você. É isso. Fortalecer os poderes de Cristo em você. É isso que você veio fazer. Você veio declarar a vitória de Deus sobre a sua vida e pegar aqui uma porção redobrada de coragem, porque a vida espera por nós. E nós precisamos estar no nosso lugar. Quando a vida nos convidar a sofrer, quando a vida nos convidar a sorrir, nós estaremos prontos para ela. Porque o cristianismo não é outra coisa senão um espírito de prontidão. Prontidão. Quando eu precisei sepultar a minha mãe, eu vivi uma das cenas que certamente eu nunca mais na minha vida eu vou me esquecer. O carro que me levou até o cemitério parou um pouco adiante e bem na porta do cemitério estava parado o carro funerário onde estava minha mãe. E quando eu olhei para trás, minha gente, aquela porta aberta, eu vi a urna onde a minha mãe estava. Eu não iria poder vê-la. Naquela época, nós estávamos proibidos dos ritos da despedida. E eu me lembro que eu estava sentado no carro e uma desolação tão grande tomou conta de mim, que era como se eu não tivesse força nas minhas pernas para sair daquele carro e andar na direção da minha mãe. E eu estava no carro com a Tânia e o Bob, que é o esposo dela, que tinha sepultado a mãe, acho que há 1 ano atrás. Ele segurou na minha mão e falou assim: meu irmão, é a hora mais difícil, mas você precisa viver. Eu juro para vocês que eu gostaria de fugir. Se eu pudesse fugir daquele momento, eu fugiria. Eu não queria estar naquele lugar. Mas naquela hora, a fala do Bob me fez me lembrar o que eu estou dizendo para vocês aqui hoje. Eu nunca vi a minha mãe, nas 2 oportunidades que ela teve de sepultar filhas, pedir um remédio para entorpecer a mente porque ela não estava dando conta. Padre Fábio, sempre sofri muito na vida. Na escola, no meu grupo de amigos, sempre fui muito ridicularizado. Talvez pelo meu porte físico, que dificultava sempre as minhas atividades no esporte, as minhas atividades com os meus amigos. E mesmo tendo emagrecido muito, ainda continuo sofrendo do mesmo jeito. Como é que posso me livrar deste papel, Padre? Cansei de ser o bobo da corte e hoje sinto que estou ficando solitário à medida em que não me disponho a cumprir mais o papel que antes eu cumpria. Gente, o que é interessante no questionamento do Júnior, isso vale para muita gente, é o seguinte: todas as vezes que nós estabelecemos relações sociais, a gente acaba distribuindo papéis, né? A gente acaba exercendo um papel e os outros que estão do nosso lado, assim como o Júnior fez o papel de bobo da corte, fez com que ele criasse dentro dele esse personagem e o levasse adiante. Por quê? É muito interessante isso. Nas relações sociais que nós estabelecemos, um papel sustenta o outro. Quando a gente, por exemplo, ridiculariza alguém e a gente está em grupo, ridicularizar o outro faz a gente sentir-se bem com a gente mesmo. Já observou isso?
E aí você percebe que no momento em que você ri de alguém, o outro está prestando um papel social, isso é, está mantendo a sua alegria, está mantendo a sua satisfação. Isso é terrível, mas é uma realidade que acontece o tempo todo. Tanto é que nas relações familiares, a psicologia nos ajuda a entender isso, que o tempo todo nós estamos exercendo um tipo de papel. Por exemplo, você tem na família o bem-sucedido, mas você também tem o mal-sucedido. Você tem aquele que alcançou o sucesso, mas você tem a vítima. E muitas vezes a vítima é mantida na relação com aquele que é bem-sucedido, porque lamentavelmente as relações humanas sempre passam pela comparação. E sempre aquele que está numa situação favorável acaba desempenhando esse papel social, que pode ser não só dentro da família, mas pode ser também no seu grupo de trabalho, onde quer que ele esteja. É por isso que quando a gente fala de relacionamentos, a gente precisa ter muita consciência e clareza, e por isso a gente precisa aprofundar sempre mais as questões humanas, para a gente começar a identificar duas coisas importantíssimas. Qual é o papel que eu presto nas relações? Como é que as pessoas me interpretam? E depois, como é que eu permito que elas me interpretem? Porque uma coisa é você ser ridicularizado uma vez e você aceitar. Outra coisa é você ser ridicularizado a vida inteira e isso tornar-se importante para você manter o vínculo com as pessoas. E muitas vezes a vítima é mantida assim. O bem-sucedido faz questão que a vítima esteja sempre do seu lado, porque é o melhor jeito que ela tem de se sentir bem-sucedida. Como é que uma pessoa vai se sentir bem-sucedida se ela não estiver se comparando com alguém? Não é verdade? E às vezes essa comparação, ela acontece o tempo todo e a gente não percebe que está acontecendo. Dentro de casa, por exemplo, Júnior, não é só na sua relação com seus familiares, com seus amigos, o tempo todo você também presta um papel social. Agora, meu amigo, você precisa tomar cuidado, porque você é que está permitindo que esse personagem vá adiante. E é você que o criou e é você que terá que destruí-lo. Não são os seus amigos que vão mudar em relação a você, mas é você que tem que mudar, primeiro diante de você mesmo. Como é que você se interpreta? Porque se alguém um dia achou que você era o bobo da corte, que você era o mais gordinho, mais engraçado, mais isso, mais aquilo, hoje você precisa começar a identificar dentro de você que já passou essa época, que você não tem que levar esse fardo adiante. Isso acontece muito dentro das nossas casas, dos nossos grupos, quando você percebe que uma pessoa tornou-se prisioneira daquilo que ela permitiu que os outros fizessem dela. E é pavoroso isso, pavoroso. E nas relações familiares, muitas vezes o nosso irmão fracassado ele é mantido por nós que somos bem-sucedidos. Porque no momento em que nós alimentamos a relação de dependência, então eu cuido dele o tempo todo, eu dou tudo aquilo que ele não tem, eu faço de tudo para que ele se sinta um pouquinho melhor naquele fracasso que ele está vivendo, eu acabo mantendo-o no fracasso. E é por isso, aí a gente entende um pouquinho aquilo que a gente diz, que pai que fica bajulando demais os filhos, dando tudo o que eles querem, protegendo-os da vida. Uma coisa é você educar para a vida e para a coragem, outra coisa é você proteger o filho o tempo todo, impedindo que ele cresça. O que você faz é justamente isso, você cria já um filho fracassado, porque você não o prepara para as dificuldades da vida. Então fica aquela relação de criar dentro do filho um personagem, que é o filho que você queria ter, um filho sempre preso a você, um filho sempre dependente. Não é para isso que a gente tem que educar os filhos da gente. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente identificar qual é o papel social que nós estamos exercendo dentro de casa e fora de casa. Isso é uma questão de conduta, de você descobrir se aquilo que você vive de fato é o mais honesto que você pode viver. Ninguém nasceu para ser bobo da corte. E nós muito facilmente elegemos esses bobos da corte, né? Porque a gente precisa deles. A gente precisa ter sempre o ridículo do nosso lado. E aí a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, gente, dentro do seminário isso é muito comum. No lugar onde a gente é educado, posso dizer, que vivi a vida toda no seminário, a gente corre o risco de ter sempre aquele mais bobinho, que todo mundo faz de mais bobinho, e vai ficando mais bobinho, mais bobinho, mais bobinho. O tempo passa e ele não aprende a não ser outra coisa, senão não ser o mais bobinho. É um crime que a gente comete com eles, porque quando a gente permite que uma pessoa esteja cumprindo esse papel, é aquele bonzinho que todo mundo faz dele o que quer, não significa que a gente vai extrair a bondade dele, não, e retirar, seja mal agora, não é isso. Significa que nós vamos dizer e lutar para que ninguém seja limitado a ser apenas este bobinho, não.
É disponível, mas também não será bobo de todos, né? É aquele que vai ficar sempre disponível, mas então vamos descobrir um jeito de fazê-lo crescer a partir dessa disponibilidade, para que isso não se torne um fardo para ele com o tempo. Isso é muito natural acontecer. Realmente você precisa tomar consciência daquilo que você permitiu que os outros fizessem com você. E não é esperar que os outros mudem não, meu filho. Ninguém vai mudar, tá bom? O papel que você exerceu já está decorado por eles. Quem tem que mudar o roteiro do filme, da história, é você. Porque na sua vida, quem manda, quem é o diretor, quem é o escritor, o roteirista, é você. Só Deus sabe. Só Deus sabe o quanto que eu me refaço, o tanto que eu fico mais inteiro através deste programa, através de tudo que Deus já me permitiu viver aqui nesse território, através de vocês que me recebem em casa, e toda quarta-feira me dão a oportunidade de ser padre, de poder partilhar a minha vida, de poder refletir a vida dos outros aqui de uma maneira respeitosa, tornando-a matéria-prima da nossa evangelização. Aí volto à música, o porquê de estar dizendo tudo isso, né? Seja o meu melhor amigo. Isso me comove. E eu acho que esse é o maior desafio que eu vivo como homem e também como padre. Porque eu quero que Jesus seja o meu melhor amigo, sim. Porque eu aprendi que se eu estiver próximo a Ele, ser melhor amigo dele, eu vou respeitar o que Ele me pede, porque a gente trata um melhor amigo assim. Sobretudo quando você sabe que o seu melhor amigo é muito melhor que você. Quando ele tem muito mais lucidez que você. Quando ele tem muito mais história que você. Ele é meu melhor amigo. Eu quero ficar parecido com ele no meu dia a dia, porque eu acredito que a qualidade do meu ministério depende dessa semelhança. Eu quero ter a mesma disponibilidade que ele teve. Eu quero viver parecido com ele na sua capacidade de amar, na sua capacidade de acolher as pessoas. E poder dizer para ele todos os dias, em todos os momentos da minha vida: Senhor, eu estou aqui. E se o Senhor precisar deste pobre homem hoje, age através de mim, age através dele. E seja o meu guardião. Me proteja de todos os males, me proteja de todos os excessos, me proteja de tudo aquilo que pode retirar a minha inteireza, me proteja de todos aqueles que não me amam do jeito certo, me proteja de todos aqueles que de alguma forma querem banalizar quem eu sou e a riqueza do ministério que o Senhor me confiou. Faço essa partilha porque essa alegria que hoje me invade, essa alegria que hoje me convoca, alegria é sempre uma convocação, né? Eu quero repartir com você, para que você também sinta-se convocado por ela. Pela alegria que brota de ser amigo de Jesus. Eu sei que às vezes a gente compreende a religião como obrigações, né? Como situações que nos obrigam a fazer isso, a fazer aquilo. Não, esqueça isso. Nós aqui na Canção Nova queremos vivenciar e experimentar isso na nossa vida e depois convencer aqueles que nos assistem, aqueles que nos leem, aqueles que nos escutam, que ser amigo de Jesus não é um fardo, pelo contrário, é um privilégio. E que ter Jesus como melhor amigo é uma garantia de que nós seremos bons amigos dos outros também. Porque toda vez que nós fazemos a experiência de ter Jesus como o melhor amigo nosso, nós ficamos mais atentos à maneira como nós somos amigos dos outros. Eu sei que neste tempo tão marcado pela falta de confiança, pela falta de fidelidade, né? Às vezes eu encontro tanta gente traída, machucada, confiou em alguém, e aquele alguém em quem ela confiava traiu a confiança, não foi fiel, contou aquilo que era tão particular, aquilo que era segredo sagrado, né? Segredo sagrado, bonita a junção das duas palavras, né? Banalizou o sentimento. Eu sei que neste tempo onde nós estamos tão à mercê da violência do outro, não estou falando da violência física, não. Estou falando da violência que invade,
que atenta contra aquilo que é sagrado para nós. Tantas pessoas estão hoje sendo violentas contra os valores que nos fazem pessoas. Ter essa mística. Eu sei que as pessoas vão nos trair, mas se a gente for melhor amigo e deixar que Jesus seja o nosso melhor amigo, eu digo agora e quero dizer isso sempre, o meu melhor amigo é Jesus. Porque é Ele que me salva todos os dias, é Ele que me reconcilia, é Ele que me recebe de braços abertos, mesmo estando eu tão ferido, tão machucado, tão pecador. E quero que Ele seja o meu melhor amigo. Como? Eu quero que Ele seja a minha referência o tempo todo. Eu quero que Ele seja o meu caminho, eu quero que Ele seja a minha verdade. Ricardo Sá agora há pouco tuitava e falava sobre isso, do valor da verdade. Como é bom a gente lidar com a verdade, por mais dura que ela seja. E Jesus não trabalha com a minha mentira e nem está disposto a me receber quando eu quero mentir para Ele. Porque com a mentira Ele não pode fazer nada na minha vida. Por isso só me resta ser verdadeiro diante dEle. Esparramar as minhas misérias sobre a mesa e ter a consciência de que Ele acolhe tudo isso, desde que seja a minha verdade. Ser melhor amigo dEle e permitir que Ele seja o nosso melhor amigo. É a gente estabelecer esse vínculo, minha gente, que não nos deixa ficar paralisados. O crescimento espiritual é isso, é avançar na amizade com Jesus. E porque sou amigo dEle, me interesso pela vida dEle. Não é obrigação eu ler a Sagrada Escritura. Não é obrigação eu participar da missa todos os domingos. Não é obrigação eu fazer a minha oração diária. Não. É privilégio. Porque quando rezo, quando faço a leitura dos evangelhos, quando participo da Eucaristia, eu tenho a oportunidade de estar a sós com o meu melhor amigo. A religião é isso. Eu gosto de dizer isso. Orar é a gente estar em audiência particular com Deus. É a gente ser recebido em audiência particular por aquele que tudo sabe de nós. E ali, naquele momento de intimidade, a gente ter a oportunidade de partilhar o nosso coração, de partilhar as nossas dificuldades e de entregar a Ele, na certeza de que Ele não vai banalizar, nem tampouco desconsiderar o que nós entregamos a Ele. Porque o melhor amigo, o verdadeiro amigo, sabe nos respeitar. E eu gostaria de lhe convidar neste programa, e a partir deste programa, você também trazer a mística dessa amizade com Deus. Crescer na fé é você crescer na amizade com o Senhor. Orar é você estabelecer oportunidades de crescimento no Senhor. E tudo aquilo que nós fazemos, porque a religião nos propõe, não é outra coisa senão dar passos na direção do amadurecimento dessa amizade. Uma amizade madura é sem dúvida fruto de muito esforço, de muito labor. A gente não fica amigo íntimo da noite para o dia. Pode até ter facilitadores, a gente tem muita coisa em comum, mas a confiança é um elemento que se dá aos poucos. E essa confiança que nós precisamos ter em Deus, ela também se dá pelo processo de se aproximar deste Deus e de tentar conhecê-lo. Através de tudo aquilo que está à nossa disposição, através de tudo aquilo que a igreja nos entrega como um tesouro. Tesouro de salvação, que nós vamos aos poucos descobrindo. Eu sei que você tem muitas dificuldades na sua vida. Eu sei que às vezes a solidão é pesada. Eu sei que às vezes você não tem alguém para telefonar ou bater na porta e pedir que lhe ajude. Não perca tempo. Faça da sua experiência com Jesus uma experiência de amizade, para que você tenha nele essa oportunidade de dividir o que você é, o que você sente. Aproxime-se de Deus e faça com que cada vez mais a sua proximidade com Ele gere uma amizade fecunda. Para que você também tenha o direito de cantar essa música, quem sabe todos os dias, ainda que seja um trechinho dela, e implorar e solicitar para que o seu processo de fé saia da esfera da obrigação
e entre na esfera do direito, do privilégio. Eu me recordo que essa foi a primeira teologia que eu tive a oportunidade de aprender, e foi com minha mãe. Quando eu perguntei para ela o porquê da imagem do coração de Jesus ter o coração para fora. E ela me disse de maneira muito simples, e nunca mais saiu de mim: meu filho, é porque ele não tem nada a esconder. E depois, quando eu tive a oportunidade de ser educado na fé, sob a influência dessa mulher, que já trazia em si as marcas do coração de Jesus, e interessante, quanto mais eu vejo minha mãe envelhecer, mais eu identifico nela as características de Jesus. Uma mulher que está cada vez mais parecida com o coração do meu mestre. Eu fico muito honrado de ser filho dela e de ter aprendido com ela essa devoção também. O coração de Jesus que fez parte da minha vida, da minha infância, da minha história, depois da minha formação como padre. Tive a graça de fazer os meus estudos lá, na congregação do Sagrado Coração de Jesus. E mais do que estudar, tive a oportunidade de aprender essa mística no meu dia a dia, de apreendê-la com uma proposta muito concreta de ser gente. Porque se tem uma riqueza que a congregação me fez possuir e que jamais sairá de mim, é a oportunidade de amar Deus na experiência humana que faço. Eu não cresci num meio teológico alienado. Eu não estudei num meio alienado. Não. A espiritualidade do coração de Jesus dentro da congregação é muito encarnada. E tive a graça de aprender o que é essencial para mim hoje como padre, que é a oportunidade que eu tenho de amar o ser humano, as questões humanas, à luz do coração de Jesus. E hoje eu vivo o meu desafio como padre, como cristão. Eu não dissocio as duas vocações em mim, porque é no mesmo pacote que eu preciso dar conta das duas. Eu preciso ser cristão nas minhas atitudes. Eu preciso ser cristão nos meus pensamentos. Eu preciso ser cristão nas minhas palavras, nas minhas escolhas. E quanto mais eu conheço o coração de Jesus, que é o parâmetro para as minhas escolhas, maior é a oportunidade que eu tenho de vasculhar as minhas incoerências, os lugares onde eu ainda não sou devidamente cristão, e ali, à luz dele, que me ama mesmo quando sou pecador, ter a oportunidade de corrigir os meus erros, ter a oportunidade de tornar-me um ser humano melhor. E eu lhe convido, você que também, de alguma forma, participa dessa espiritualidade, já que a igreja é misericordiosa a partir do coração de Jesus, e nós estamos sendo convidados a viver uma igreja misericordiosa neste ano, ano da misericórdia, a gente abrir esse mês do coração de Jesus com o compromisso de tornar o nosso cristianismo mais concreto, mais vivo e mais coerente. E hoje, para ajudar a refletir esse início do mês do coração de Jesus, ele que também é padre do coração de Jesus, que é o grande responsável por muita coisa na minha vida, eu sempre digo que eu não tenho o direito de dizer o meu nome sem me recordar do nome dele. Me abriu portas, me deu oportunidades, tornou-se uma pessoa que de fato me amou no momento que eu precisava ser amado, me orientou no momento que eu precisava ser orientado, para que hoje eu pudesse exercer o meu ministério com meus erros. Meu querido amigo Padre Joãozinho, vem cá, meu professor. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Tudo bem? Christian. Boa noite, seu Christian. Oi, Cris. Tudo certo? Esse piano aí, maravilhoso. Padre Joãozinho, como é que o senhor vive no seu dia a dia os desafios de ser um padre do coração de Jesus e ensinar esse povo essa mística? Porque é tão simples, né, padre? Mas ao mesmo tempo o mundo tem sido tão contrário à mística do coração de Jesus, à mística da misericórdia. Como é que você hoje vive isso no seu dia a dia?
Sabe, Fábio, existem coisas que parecem óbvias e a gente... parece que a gente nunca viu e depois que vê, parece que vê sempre. É como aquela pessoa que você não conhecia, de repente você vê a primeira vez e aí você não para de ver, né? Toda depois, hora né? parece Toda que você vez. vê a pessoa e descobre até que já esteve com ela na mesma escola, não sei o quê. E a espiritualidade do coração de Jesus é tão comum, tão cheia de saberes que todo mundo sabe, mas de repente eu observei o lado aberto de Cristo na cruz e comecei a observar que aquilo tinha um sentido para o meu xará, o apóstolo João, que ele ficou olhando lá, tá no João 19, né? Ó, o lado estava aberto porque um soldado chegou, ele é insistente, né? Transpassou o lado com uma lança, saiu sangue, saiu água, aquele que viu dá testemunho, o testemunho dele é verdadeiro, ele sabe que está dizendo a verdade. Olha quanta insistência. Eu escuto falar disso desde que eu era criança, quando eu entrei no seminário. Você também deve ter feito a mesma experiência, né? Coração de Jesus a partir da mãe, né? Exatamente. No seminário, 1976 eu entrei, né? Com 11 anos. Era uma criança. Outro dia uma pessoa me perguntando, como é que você conheceu o Padre Joãozinho? Eu conheci ele seminarista com a mão queimada. É verdade. Eu estava fazendo minha viagem de férias na 8ª série, a gente ganhou um presente do Padre Aurélio, na época. Ele nos trouxe de Kombi para conhecer o mar. E eu me lembro quando eu cheguei no conventinho, o senhor estava lá. Foi com limão. Queimou com limão, isso mesmo. Limão no sol. Mas, e então, de repente, eu me dei conta que amar é abrir. Olha que simples, coisa óbvia. Hoje eu olho para isso e digo, mas é verdade. Amar é abrir a mão, abrir a mente. Porque a palavra amor, e o coração é a metáfora do amor íntegro e integrado, do amor inteiro, do amor não aos pedaços, né? Do amor honesto, do amor verdadeiro. O amor, ele é uma palavra tão comum que significa tudo, ou seja, não significa nada. Muita gente confunde com paixão, até com tempero de comida. Né? Tudo é amor. Não é? Mas o que é amar? E aí tem aquele poema de Camões, né? O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é cuidar que se ganha em se perder. É a frase de Jesus. Quem quiser ganhar vai perder, quem aceitar perder vai ganhar. Ou seja, amar é abrir. E aí foi que eu fiquei vendo esse negócio de amar é abrir, e vi que para abrir a mão tem 5 dedos, e eu pensei, será que quais são os segredos do amor? E aí que veio a ideia de escrever um livro sobre os 5 segredos do amor. E quais são eles, padre? Então. Na verdade, estamos lançando agora, né? Acabou de sair. Fresquinho. Acabou de sair. Aliás, a parceria da editora Petra com a Canção Nova. Canção Nova. Você pode adquirir através do site da Canção Nova. Se você ligar aqui, por exemplo, agora, neste momento, você já aproveita e faz a encomenda do seu. 0 Operadora 12 3186 2600. Embora você encontre esse livro em todas as livrarias do Brasil, se você compra diretamente da Canção Nova, você está ajudando a manter essa obra no ar. Olha, Fábio, os 5 segredos do amor. Você escreveu quando esse livro? Que situação foi? Esse ano. Na verdade, esse livro... Isso é um pouco o desdobramento do mini sermão, não? Também. Teve inspiração lá também? Também. Tem um pouco do mini sermão, tem um pouco de 20 livros que eu queria escrever e nunca escrevi, que são os remédios essenciais para uma vida equilibrada e feliz, as leis da atração, muito do magistério do Papa Francisco, que fala que é uma igreja de portas abertas, e aquele negócio ficou na minha cabeça. Amar é abrir. Eu tinha lançado aqui pela Canção Nova as 7 virtudes do líder amoroso, né, que é sobre amabilidade, e depois, amorosidade, depois como liderar pessoas difíceis, sobre amabilidade, o primeiro passo para o sucesso, que é um jeito de falar do amor, mas esse negócio, o que é mesmo amor? Objetivamente, amar é abrir. Então eu fiquei pensando assim, será que o amor tem um código, ou tem alguns códigos, tipo uma senha, né? Qualquer lugar onde a gente chega, o pessoal pergunta... Primeira coisa que a gente quer, né? Qual é a senha? Para nos dar acesso a alguma coisa. Né? E será que o céu também tem uma senha? Né?
sei lá, eu fui procurar na Bíblia, e no livro eu conto essa história, né? Então, quantos caracteres teria a senha para alcançar uma vida equilibrada, feliz, saudável, amorosa e amável? Eu cheguei à conclusão que são 5. Davi tinha 5 pedrinhas naquela sacolinha, com uma delas ele venceu Golias. Ali a Bíblia começa com 5 livros do Pentateuco. Jesus tinha 5 chagas. Esse negócio de 5 é muito recorrente, né? A palavra Jesus tem 5 letras. David tem 5 letras. Então, esse número na Bíblia é muito eloquente. Tanto que é a união de 3, que é o número de Deus, com 2, que é as 2 naturezas de Cristo. Em muitas imagens de Jesus, ele aparece assim, né? E os orientais fazem o sinal da cruz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ou seja, a Trindade. E aí eu fiquei pensando, mas será que Jesus não deu uma chave? Será que ele não deu uma dica? E um mestre da lei chegou para ele e perguntou assim, qual é o código para entrar no céu? Qual é o mandamento maior? Qual é o resumo da Bíblia? E ele disse, escuta, é a primeira palavra. Em hebraico é Shema, atenção, te abre, né? O segredo é o seguinte, amar, primeiro código. Segundo, a Deus. Terceiro, sobre todas as coisas. Quarto, e ao próximo. Quinto, como a si mesmo. É um sinal da cruz e um sinal da luz. Eu agora tenho feito assim, com a mão fechada no meu coração, e eu abro para lembrar que amar é abrir o coração, a mente, os ouvidos, enfim, abrir minha vida, abrir os braços, não é? E nessa dimensão de abertura, me abrir a totalidade que é Deus, onde eu encontro um Pai. Me abrir a natureza, que é um jardim criado por Deus, maravilhoso, com o qual eu devo viver uma relação de intimidade com a criação, é maravilhoso, né? Tomar um banho e conversar com a água. São Francisco de Assis nos ensina isso, né? Louvado sejas, meu Senhor, pelo vento, pelo ar. Ai, que bom, estou respirando, estou vivo, não é? E ao próximo, onde eu encontro Jesus. E como a si mesmo, Santo Agostinho dizia, Deus é mais íntimo a mim do que eu mesmo, o Espírito Santo habita em mim. Então eu encontro Deus no reflexo das coisas, eu encontro Deus no céu, que é Pai, encontro Deus no outro, que é Jesus, e encontro Deus em mim mesmo, que é o Espírito Santo. E eu fui pesquisando esse negócio, e tudo isso está no livro, com desenhos e tal, para explicar, que essa era a graça original. Aí a vida tinha graça. E o paraíso era o equilíbrio dessas dimensões que me deixavam íntegro e integrado com essas 4 dimensões, que terminava numa quinta, que era a integridade, o eu total, não é? Mas como no meio do caminho sempre tem uma pedra, não é? O ser humano ouviu a voz errada, ouviu a pessoa errada, não é? E inverteu a coisa. O que devia estar embaixo foi lá para cima, se tornou Deus, as coisas começaram a determinar a vida humana, e Deus que estava lá em cima foi para o lado, então quiseram ser iguais a Deus, e o irmão que estava do lado foi para baixo, então virou coisa. É o estupro, não é? Que está em voga agora, né? Irmão que massacra irmão. E aí aquela dimensão do eu mesmo, você trabalha isso naquele livro, Quem me roubou de mim, né? Esse novo também. Né? Tem uma nova edição, né? Com a cara nova, Qual? O sofrimento bater à sua porta. Eu me perco. Eu perco a minha identidade. Ou seja, anulo a minha identidade original. O ser humano lá naquele mito de Gênesis 1 a 11 é interessante porque ele narra esse mapa, né? Mapa da felicidade e também o segredo da infelicidade. Então, quando Deus chega no jardim e quer conversar com os nossos primeiros pais, eles estão maquiados, eles estão mascarados, eles estão vestindo roupas. Aquela nudez maravilhosa, original, né, se perdeu. Teve que inventar a hipocrisia. Mil coisas sobre isso. Para não ter contato com essa nudez. E aí eu estou agora desenvolvendo uma ideia, Fábio, e está no livro também a intuição original, que é a lei da atração. Então, eu percebi que para cada uma... É um capítulo daqui, né? A lei da atração. As leis da atração estão nessas 5 dimensões. Aqui no livro eu trato de cada um dos 5 códigos, não é? O amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Depois, apenas para resumir,
Lá no final eu percebo como Maria viveu essa integridade de maneira perfeita e como houve quem roubasse a senha do céu. E essa ideia, eu tenho que dizer aqui, eu também roubei de um bispo argentino chamado Dom Virgínio Bressanelli, que foi superior-geral da nossa congregação. Ele pregou um retiro esse ano aí em Atibaia e eu participei. E a certa altura ele disse: vocês já perceberam que poucas pessoas chamaram Jesus de Jesus? Eu parei para pensar. Eu falei: sabe o que é verdade? Dos apóstolos, nenhum chamou ele de Jesus. Mestre, rabi, Senhor. O cego Bartimeu chamou: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Só gente lascada. Até o demônio na sinagoga de Cafarnaum chamou ele de Jesus, disse que ele sabia quem ele era. E o bom ladrão, na cruz, falou: Jesus. Quer dizer, meu Deus Salvador, Yeshua, lembra-te de mim quando estiveres no céu. E esse é o código. Jesus. Jesus é o nome que os primeiros cristãos repetiam sem parar. Sinceramente, ouvir esse vídeo até o fim é quase um ato revolucionário hoje em dia. Obrigado por você ficar aqui até o final. Comenta o que ficou com você, dá uma olhadinha nos links da descrição. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precise ouvir isso agora. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tem aqui uma pessoa que não quer ser identificada e ela fala assim: pai, eu gostaria muito que o senhor me orientasse, pois eu sinto muita dificuldade em lidar com o meu desejo de viver a castidade nos dias de hoje. Eu tenho 28 anos, tenho esse propósito, mas em um mundo de valores tão invertidos, padre, eu me sinto pressionado. Isso me faz ficar ansioso, pois eu quero encontrar alguém que realmente me faça feliz e que possa me entregar, mas muitas vezes eu não sei esperar pelo momento certo, e então acabo desanimado em muitos momentos. Como posso manter esse propósito de viver castamente, padre, e aceitá-lo como um valor em minha vida, mesmo com toda essa pressão, até que eu realmente encontre alguém que tenha o propósito de viver esses mesmos valores considerados por mim importantes? Muito obrigado. Meu querido, viver a castidade será sempre um exercício de muita luta. Primeiro porque a gente tem que ressignificar a sexualidade na nossa vida. No início do programa nós dizíamos que nós vivemos de maneira muito superficial. Sim, cada vez mais, minha gente. Nós somos estimulados a pensar de maneira rasa o tempo todo. Infelizmente, a programação que nos oferece na televisão, se é uma programação mais inteligente, ela não tem audiência, em pouco tempo ela cai por terra. Então, com isso, nós vamos ficando muito superficiais nas elaborações que nós fazemos da própria vida que nós vivemos. Eu preciso elaborar a minha existência do ponto de vista conceitual. Eu preciso me pensar. E uma das coisas que sofre justamente com essa superficialidade é a sexualidade. Primeiro que a gente nem sabe distinguir muito bem sexualidade de vida genital, de vida afetiva. Muitas vezes as pessoas pensam que a sexualidade se resume à vida genital, não é não. Eu sempre gosto de dizer, a relação genital é diferente de uma relação sexual. A relação genital é aquela em que o outro não passa de um objeto do meu prazer. É apenas o contato entre os corpos, o que pode ser muito frustrante depois que termina. Se você for parar para ouvir as muitas mulheres que estão hoje sendo vítimas de seus maridos, porque não se sentem amadas sexualmente, você vai entender bem o que eu estou dizendo. Casamento é um risco, porque justamente falta o cultivo, falta espiritualidade, falta profundidade na vida a dois.
o casamento se limita a ser vida genital. Por isso que em pouco tempo perde-se o interesse pelo outro, fica cansativa, vira muitas vezes um fardo para a mulher, porque a mulher tem uma maneira muito diferente de interpretar a vida sexual. Infelizmente, vamos fazer aqui a nossa meia-culpa, o homem por ser... eu não vou ficar pondo defeito na gente, não. Vou falar que por causa da diferença humana que existe entre homem e mulher, muitas vezes o homem faz a sua vida sexual ser meramente genital. E para ele isso não é tanto um problema. Mas para a mulher, quanto sofrimento no coração de uma mulher porque ela se limita a ter uma relação genital. O sexo é muito mais, a vida sexual é muito mais que vida genital. A vida sexual engloba os sentimentos, engloba o amor, engloba o carinho, a atenção. A vida genital não, terminou, acabou. Um vira para um lado, vira para o outro e vão dormir. Então, meu amigo, é luxuoso pensar a sexualidade hoje a partir da castidade. E até os casais casados podem experimentar o valor da castidade. Não estou dizendo que você não terá vida sexual com a sua esposa, não. É que você terá uma compreensão da sua vida sexual a partir de um princípio fundamental que a castidade coloca, que é o profundo respeito pelo outro. Não é um moralismo você fazer a abstenção da vida genital antes do casamento. Porque você já está experimentando a vida sexual que engloba o afeto, que engloba o amor, que engloba o respeito e até mesmo a excitação que você tem pelo outro. Porque também, outro dia não, já tem muitos anos, eu encontrei um rapaz na Canção Nova, eu era padre recém-ordenado, e ele veio me contar que ele iria se casar daí 15 dias, e ele me contou com muito entusiasmo que durante os 2 anos de namoro, ele conseguiu viver plenamente a castidade com a namorada dele. E ele se orgulhava de que durante esses 2 anos de namoro, ele nem sequer excitado havia ficado com a namorada. Quando ele me disse isso, me bateu um desespero. Meu amigo, você não pode nem se casar desse jeito. Viver a vida de castidade não significa você não ter interesse, apetite sexual pelo outro. A castidade não é essa coisa que nos coloca dentro de uma couraça como se nós fôssemos assexuados. Não, a castidade é você saber que o outro lhe é aprazível do ponto de vista sexual, existe a atração sexual, e você racionalmente diz a você e ao outro que esse prazer vocês vão reservar para o futuro. Se não existe a atração física, é possível que esse casamento nem seja válido. Um equívoco daquele rapaz. Quando eu digo para vocês que é luxuoso pensar a castidade nos dias de hoje, é porque a gente se limita a pensar que a castidade é a mera abstenção da vida sexual, da vida genital, desculpa. Não, é muito mais. É antes de tudo uma experiência de autoconhecimento, de autocontrole. Num mundo que pensa tudo de maneira muito rasa e que forma gente rasa, é possível que a gente vá pensar os nossos instintos sexuais, todos muito à flor da pele e sem nenhum controle sobre eles. Isso vira um desastre na vida da pessoa. Quantas meninas hoje, perdendo a dignidade porque não são capazes de viver a castidade? No primeiro encontro com o rapaz, já vão para o motel com ele, já se entregam. E depois ficam chorando porque aquele rapaz não a valoriza como ela precisa ser valorizada. Mas é claro, se você foi tão fácil para ele, é bem provável que ele esteja pensando que você seja fácil para qualquer um que chegue na sua vida. Vá conversar com os homens, vá conhecer os seus bastidores para vocês verem. Eles vão querer casar com quem se preserva.
Ah, para esse pensamento é machista. Não. Eu estou apenas te alertando que também um homem pode cair neste relativismo. Uma mulher também pode fazer a sua escolha pensando naquele que foi mais difícil para ela. O que eu estou dizendo é que a dignidade, ela pode ir embora quando você não tem o controle do seu apetite sexual. Isso pode abrir portas para muitos processos destrutivos na vida de uma pessoa. Sim, a sexualidade é uma porta que abre, que pode nos trazer um processo de destruição muito severo, muito grave. Por isso, meu amigo, quanto mais você se conhecer, quanto mais você mergulhar nesses subterrâneos do ser, maior será a sua capacidade de administrar a sua sexualidade. Inclusive, desdobrando-a numa vida afetiva. Eu sempre digo isso. Como é que o padre pode viver a sua castidade? É só ele não abrir mão de ter amigos. É só ele descobrir as dimensões positivas dessa restrição da vida genital, que me dá uma concentração maior nos meus projetos. Sim, eu tenho consciência disso. A castidade já era uma opção na Idade Média, não era para religiosos, não. Os professores acadêmicos faziam opção pela vida casta. Eles se casavam com o conhecimento. Um padre, se ele tem bons amigos, se ele enche o coração dele de amor, de afeto, se ele se doa no dia a dia, as irmãs a mesma coisa, as religiosas, quando elas se empenham no amor ao próximo, nos projetos que a realizam, não é que vai ficar mais fácil administrar. Não é que ela não vai ter problemas com a sexualidade, não. É que você vai ficar mais harmonizado. Porque as dificuldades existem em todas as dimensões da vida. Você faz a experiência de não ser um religioso como eu sou, e você precisa se preservar para que a sua dose de autoestima continue te protegendo, te dando imunidade. É assim que funciona. Sexualidade, quando ela é compreendida apenas como uma genitalidade, ela reduz o ser humano a ser um mero objeto para o outro. E você não pode se tornar um mero objeto. Você é alguém que tem valor. Então, no esforço pela castidade, busque sempre conhecer-se para que no momento que você estiver diante de alguém que merece a sua totalidade, você esteja pronto para oferecer. Minha gente, o nosso programa está chegando ao fim. Quero aproveitar a oportunidade para convidar você que é de Juiz de Fora para estar comigo aí no dia 18 de novembro no Cine Teatro Central. Esse show era para ter acontecido hoje, na verdade, dia 11, mas ele foi transferido para o dia 18. Por problemas meus, viu? Problemas de agenda. Então você é o nosso convidado para estar conosco. Povo de Juiz de Fora e região, meu querido amigo Fabiano que está organizando, muito obrigado pelo carinho, pela forma respeitosa com que vocês têm nos proporcionado este retorno a Juiz de Fora. Vamos continuar a nossa luta por fazer esse mergulho no ser, por buscar as alturas, qualificar cada vez mais o nosso coração. A qualidade da nossa vida depende do tanto que a gente se investiga. A qualidade da nossa vida vai depender da disposição que nós teremos para lidar com os subterrâneos do nosso. Tire um tempo para você. Tenha um tempo para você prestar atenção em você. Tenha um tempo para você prestar atenção no jogo que você faz. Na maneira como você se articula na vida. O que você atribui ser valioso. O que para você tem sido importante. Desça lá no fundo do seu significado. Não tenha medo. Não tenha medo de investigar com profundidade as suas escolhas, os seus amores, os seus valores, para que, munido deste autoconhecimento,
você alcance as alturas. Fazer o mesmo roteiro que os santos fizeram. Do chão ao céu. Não se chega à vida mística sem antes passar pela dureza das pedras, pela dureza do chão. Eu desejo do fundo do meu coração que esse processo seja interminável em todos nós. Que a gente nunca se sinta satisfeito com aquilo que espiritualmente a gente já alcançou. Não para ser uma vaidade, mas para crescer dentro de nós a consciência. Quanto mais a gente se tem, muito mais a gente terá a Deus. E quanto mais a gente tem a Deus, muito mais a gente se tem. É um ciclo que nunca termina. Quanto mais eu me conheço, muito mais eu conheço a Deus. Quanto mais conheço a Deus, muito mais. Chegar ao fim de um vídeo como esse é algo extremamente raro. No mundo acelerado, você parou, ouviu e refletiu, e isso já te coloca entre os poucos que realmente estão presentes. Se essa experiência teve algum valor para você, comente aí nos comentários a sua cidade. Deixo o convite para você se inscrever e compartilhar com alguém que também esteja buscando mais do que apenas distração. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.